Olá, eu sou Ana Luísa Bringuente, diretora do Museu de Arte do Espírito Santo. Sejam todos bem-vindos, ainda que de longe, ainda que por vídeo, sobre a exposição que nós estamos recebendo nesse momento, que reabre o museu nesse momento histórico, dentro da pandemia. Acho que é fundamental dizer que ela está em total coadunância com esse novo momento que o museu vive, de abertura para a comunidade, de diálogo com a contemporaneidade, com artistas jovens, com artistas de várias gerações, em diálogo direto com Dionísio Del Santo e Eupídio Malaquias. Então, para a gente é uma sorte enorme, uma honra muito grande reabrir o museu depois de 4 anos com uma exposição de tamanha envergadura. Acreditamos que desenvolver um vídeo que desse conta um pouco dessa visita, desse novo momento, seria algo pertinente e um pouco mais justo com todos que querem utilizar esse museu, fazer uso de um museu que é público. Olá, eu sou o Júlio Martins, eu sou curador da exposição PIX, Histórias Capixabas, e eu vou te acompanhar por essa visita pelo museu. Assim que a gente entra no espaço, já vemos a novidade das escadas e do acesso ao museu, ao espaço expositivo, e acho muito simbólico que a primeira obra com que se depare o visitante seja essa obra do Rafael Pagatini, em que ele escava as paredes recém-reformadas do museu. Esse também é o papel do museu, escavar as histórias, né? E buscar mesmo as vozes que foram silenciadas e as vozes que foram esquecidas. E enquanto eu subo essas escadas, ainda tocado pela obra do Rafael Pagatini, fico pensando que uma história da arte capixaba poderia ser articulada em torno de 2 artistas, Eupídio Malaquias e Dionísio Del Santo. Nessa sala, há 2 obras de Eupídio Malaquias que motivam a reunião de todas as outras demais. E é justamente a ideia de construção de um lugar, ao mesmo tempo arraigado a origem onde se produz, mas também extravasando esses limites pela imaginação. Vale a pena observar a caligrafia de Eupídio Malaquias, tanto no seu desenho quanto na sua escrita, uma escrita também que ele inventa, né, seu próprio linguajar, ele é um autodidata pleno. Veja que com a simplicidade de uma caneta Bic, ele é capaz de imaginar um santuário ou mesmo nomear o paraíso. O trabalho de Gui Castor e Marconi Moreira são 2 filmes também que nos trazem um relato da paisagem capixaba. Nesses desenhos de Júlio Tigre, ele mostra um pouco da cidade, de terrenos abandonados, e que ele, através dessas placas de patrimônio do Museu de Arte do Espírito Santo, se apropria, como se os entornos da cidade também pudessem pertencer ao acervo do museu. As linhas no trabalho de Fábio Moraes tanto têm um tratamento gráfico que corresponde à leitura e às dificuldades de tradução, como também espaça as palavras e muitas das letras, trazendo assim uma sensação de uma maré, de um mar encrespado. Seguindo pelo museu, fica mais visível a reforma arquitetônica, permitindo com que a paisagem da cidade do centro entre no espaço expositivo e, sobretudo, a luz natural da cidade. As pessoas, quando virem aqui, vão observar que as janelas foram todas abertas para a cidade. E aí isso é um gancho importante para falar o que o museu deseja com isso, o que o museu deseja, tirando os tampões que cobriam as janelas até então, nos últimos anos. Existe um desejo enorme de contato, de convívio com a cidade, com esse entorno. Qual é o entorno do museu? Quem está aqui ao redor? Será que as pessoas que moram no centro da cidade, nas comunidades, conhecem o museu? Será que elas sabem que elas têm um museu? Dentro da lógica, se o museu é público, ele pertence a todos nós. Então, nós temos que comunicar ele, fazer ele chegar a todos nós, né? Todas as camadas da sociedade, toda a diversidade que a sociedade contempla. Aqui estão reunidos 3 vídeos de Castiel Vitorino, Rubiane Maia e MV. Esses 3 artistas têm uma história muito importante no desenvolvimento da performance na cidade. E nesses vídeos a gente pode perceber como que eles relacionam o corpo
com certas estruturas ou com certos lugares a se descobrir. Em Ilha da Pólvora, MV explora esse território, ele desvenda com o próprio corpo e com o elemento do fogo todos esses lugares desconhecidos. Na ação realizada por Castiel Vitorino, ela se enrola uma rede e oferece o seu próprio corpo negro para o fundo do mar, trazendo às nossas lembranças toda uma história esquecida da escravidão, presente até hoje no nosso Brasil. Na vídeo performance de Rubiane Maia, ela tenta um diálogo e uma dança improvável entre o próprio corpo, sinuoso, orgânico, em movimento, e uma placa toda milimetrada, toda cartesianamente organizada em suas ortogonais. Com a incidência da luz do sol, ela consegue silhuetas do próprio corpo e dessa placa que distorcem toda essa ordenação prévia. A seguir, nós vamos conhecer uma claraboia que foi parte dessa arquitetura durante todos os 22 anos de história do MAIS, mas só agora foi revelada como no seu projeto original. Essa claraboia banha o espaço expositivo todo com luz natural. E se valendo desse expediente, o artista Gabriel Borém produziu uma intervenção diretamente nos vidros dessa claraboia, com segmentos de cor e linhas que nos remetem a toda a tradição da gravura que Dionísio Del Santo seguiu e também perverteu. Assim como a luz natural, a ocupação de Gabriel Borém também, temporariamente, vai ocupando diferentes lugares e ambientes do espaço expositivo. Há uma outra instalação de mesma natureza, realizada por Rafael Pagatini, onde ele escava diretamente na parede do museu o retrato de 2 desaparecidos políticos na época da ditadura militar. O trabalho de Hilal Sami Hilal faz uma referência a Alepo, que recentemente foi alvo de conflitos na Síria. E, ao mesmo tempo, a própria obra do artista sempre conciliou aspectos de sua origem árabe com o grande pertencimento que tem ao estado do Espírito Santo. Ao se referir a essa memória material, Hilal também dialoga com as obras de Rosana Pasti e Pablo Lobato, cujos trabalhos têm especial atenção ao gesto humano diante dos materiais. Rosana Pasti, no mesmo desejo de conectar-se à história familiar que perpassa os seus genes, tatuou em seu próprio corpo a mancha de envelhecimento reconhecida no corpo da própria mãe. E nas obras de Pablo Lobato, todo o material de extrema delicadeza é tratado de maneira a salientar cada gesto, cada medida, cada caligrafia da mão. Nesta sala estão presentes obras de Dionísio Del Santo e outros artistas orbitam ao seu redor, seja por homenagem, seja por referência, seja por inspiração. Essas 2 obras fazem parte de um conjunto a que Dionísio Del Santo chamou de matrizes espontâneas. Usando uma matriz e intervindo com ela com pedaços de papel e outros recursos, ele criava a cada impressão um exemplar único, de modo que estamos diante de obras que conciliam tanto uma dimensão projetiva nas suas matrizes, mas uma dimensão também muito humana, espontânea e dedicada ao acaso, que faz surgir essas imagens. O trabalho de Manuel Carvalho é dos mais radicais da exposição. O artista adquiriu uma obra de Dionísio, da mesma série que é exposta aqui na exposição Vix Histórias Capixabas, e interviu diretamente na obra. E esse gesto nos coloca diante da ambivalência entre uma homenagem e um vandalismo. Esse equilíbrio também se vê nas obras de Felipe Barbosa, quando produz imagens a partir do gesto de lançar bolas de tênis na sua matriz serigrafada. Também percebemos na ironia e no despojamento desta serigrafia composta por Elisa Queiroz
o mesmo desejo de romper com o tradicionalismo da linguagem da gravura e também com o tradicionalismo do vocabulário geométrico. Aqui, o círculo é, na verdade, bolinhas de um biquíni vestido pelo artista. Os jovens artistas capixabas, Rick Rodrigues e Aíla Lourenço, também homenageiam Dionísio Del Santo em seus trabalhos. Rick Rodrigues produz imagens em que a linha tão cara à poética de Dionísio Del Santo não é gráfica, mas sim costurada, aderindo toda a afetividade do gesto bartista à forma. Já a Aíla Lourenço atenta para a formação de astrólogo de Dionísio Del Santo. Ela faz uma fotografia aérea da cidade de Vitória e, vista à noite, parece um céu iluminado, e sobre essa imagem ela sobrepõe o que seria o mapa astral do artista, mas que, por fim, configura uma forma geométrica. Nesse salão, tentamos fazer uma declaração ainda mais forte da aproximação entre Eupídio Malaquias e Dionísio Del Santo e sua reverberação em vários outros artistas de vários tempos e lugares diferentes. A pintura de Eupídio Malaquias, junto à serigrafia de Dionísio Del Santo, dão conta de um diálogo improvável, uma vez que Dionísio trabalhava estritamente com vocabulário geométrico, enquanto Eupídio Malaquias se valia de uma geometria simbólica, totalmente permeada de humanidade, de afeto e de mitologias. É justamente essa natureza de tratamento que nós vemos reverberar na produção contemporânea, seja de um paulista como Paulo Klimachowska, em seu experimento de gravura, e lidando com vocabulário geométrico, seja com a mineira Cíntia Marcelli, cujos padrões de tecido ela sobrepõe e contrapõe a sua pintura artesanal, cuidada, incerta, fluida, não precisa. Também o artista Cristiano Lenhard lida com o vocabulário geométrico, mas valorizando a intuição e a presença da afetividade e da mão humana. Não por acaso, seus experimentos em gravura partem de papéis que são previamente dobrados para que as áreas impressas gerem imagens que estão no revés do papel, na sua bidimensionalidade e também na sua superfície. Nessas obras, Rosindo Torres se apropriou de folhas de santos e papéis religiosos e operou um apagamento através de técnicas de pintura, de modo a eliminar todas as figuras humanas dessas cenas. O que resta, além dos elementos naturais, são os atributos dos santos, muitas vezes constituindo formas geométricas circulares. No trabalho de Maurício Salgueiro, as lâmpadas coloridas também se convertem em marcas, em linhas, e essa luz artificial se contrapõe à luz natural que quer se insinuar pelo espaço do museu. Ao tentar descrever a natureza de sua filosofia fenomenológica, Maurice Merleau-Ponty, filósofo dos anos 60 francês, disse que o mundo dos sentidos ele deve ser desbravado como uma fauna e uma flora de um país ou de um mundo desconhecido. Essa frase me vem à mente diante desses 21 desenhos de Eupídio Malaquias. Aqui, com a simplicidade da caneta Bic sobre o papel sulfite, ele produz uma diversidade de desenhos de animais e de plantas, sempre acompanhados com descrições em seus textos e sempre num linguajar poético muito único e muito singular, de um autodidata pleno. Ao mesmo tempo em que encontramos exemplares da fauna e flora brasileira, encontramos também aqueles que foram totalmente inventados pelo artista. Eupídio Malaquias também construía flautas e gostava de andar com elas. Aqui no museu temos no acervo alguns exemplares delas, nos quais vemos novamente a inventividade e o cuidado, plástico
do artista na construção dessas flautas. Nesta sala, propomos ainda um diálogo entre os desenhos de Eupídio Malaquias e de Kevin Simon, artista colombiano residente em Amsterdã, que também se vale, para seus desenhos e livros de artista, do uso da caneta Bic. Bom, eu espero que vocês tenham desfrutado da exposição. Foi uma exposição pensada para a cidade de Vitória e fica o meu convite para todos conhecê-la aqui no Museu de Arte do Espírito Santo e também no ambiente web. Então é isso, estão todos convidados a fazer essa visita. Sejam muito bem-vindos ao museu, ainda que no momento de pandemia, ainda que virtualmente. Esse museu é de todos nós, estão todos convidados.